O tema escolhido para este momento é Efésios capítulo 3, versículo 14. E eu não gosto de fugir de tema, porque eu acredito que quando as pessoas escolhem um tema, tem o desejo de que se fale nele. Por isso, convido a todos a ficarem em pé para nós lermos Efésios 3 e 14. A Bíblia diz assim: por esta razão, em outras versões diz, por esta causa, ou em outra versão diz, por causa disso, dobro os meus joelhos perante o Pai. Em outra versão ainda acrescenta, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As versões às vezes variam, mas ao final tudo concorre para o mesmo fim. Nós vamos orar mais uma vez. Orar pelo nosso Brasil. Orar pela nossa liberdade. Parece que a gente tem a sensação de que não estamos tão livres mais. Esse é um sentimento nacional. Mas a Bíblia diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Oremos pela obra missionária. Nós temos trabalho missionário em 10 países no mundo. Paraguai, Peru, Equador, América, Portugal, Itália, Alemanha, Moçambique, Quênia e Londres, na Inglaterra. Esta igreja que tem um trabalho social que alcança 1.500 crianças e adolescentes. E desde que fecharam nossos templos, nós não recuamos. Pelo contrário, enviamos mais 2 famílias para o campo missionário. Esta igreja distribuiu 150 toneladas de cestas básicas com as portas fechadas. Se os senhores me perguntarem como, vocês sabem, porque vocês são crentes. E quem é crente sabe que Deus opera milagre. Oremos por aqueles que estão passando em conflitos de guerra no mundo. Oremos por aqueles que sofrem. Entre eles, nossa irmã Elaine, que está enferma, para que Deus lhe dê saúde. Outros irmãos e irmãs que estão cirurgiados, hospitalizados. Por aqueles que estão angustiados, tristes, desamparados, sem esperança. Mas a Bíblia diz que nós não somos como os demais que não têm esperança. Senhor Jesus,
aqui estamos, ó Deus, diante de Ti. E queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Queremos Te dizer da nossa gratidão, porque na cruz o Senhor operou o milagre que ninguém poderia operar. O castigo que estava sobre nós, Tu levaste sobre Ti. E pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Tu carregaste as nossas dores, nosso sofrimento, Senhor. Podemos lançar nossas ansiedades sobre Ti, porque sabemos que Tu cuida de nós. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa liberdade traspassa o natural, o humano. A nossa liberdade está além do físico, do material, do social, do político. Paulo era preso do Senhor, não era preso de Roma. Porque aquilo que eu prendia a Ti, Senhor, era mais forte do que as cadeias de Roma. Ele se sentia livre, 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 livre. Aleluia. Debia raso rebia camasia. Nada nos prende, nenhuma cadeia nos prende, porque nós somos livres. Glória, pois, ao Teu nome, Jesus. Porque os grilhões foram quebrados, as cadeias foram quebradas, o acusador da nossa alma perdeu o poder sobre nós. E chegará o dia em que se cumprirá a Tua palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Será o último inimigo a ser destruído, será a morte. Por enquanto, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, pela presença dos nossos irmãos. Socorre os necessitados, materialmente, espiritualmente, psicologicamente, em toda maneira. Abrace a alma, console o coração. Tu estás aqui e eu sinto a Tua presença. Aleluia, aleluia, aleluia. Daca sorrebia camassou. Sinto que Tu estás aqui conosco. Por isso Te louvamos, Te bendizemos. Glória, pois, ao Teu nome, desde agora e para sempre. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero trazer uma palavra hoje
Confesso aos irmãos que preparei, me dediquei para que pudesse ter alguma coisa para dizer aos irmãos. No entanto, nós não temos nada se o Senhor não der. E eu gostaria de, nesta noite, talvez, de uma maneira diferente. A nossa hora já está um pouco avançada, eu peço paciência dos irmãos, porque quando eu recebi o culto, já tinha passado a hora, e quem estava dirigindo podia me prender se eu pedisse antes. Então, eu tenho que ter cuidado, é ou não é? Mas vocês são pacientes e vamos ver aquilo que Deus tem para nós. A carta aos Efésios é uma carta extraordinária, riquíssima, de uma profundidade inigualável. Nesta carta aos Efésios, nós encontramos toda uma estrutura doutrinária falando sobre os elevados propósitos de Deus para o homem, para o destino do homem. Qual é o nosso destino? Fala sobre a missão de Paulo e como essa missão dele se aplica à igreja dentro dos propósitos de Deus. Trata sobre o mistério da igreja, mas trata também sobre o ministério através do qual esta igreja foi alcançada. Paulo, neste capítulo 3, ele inicia com uma oração. Na realidade, o capítulo 3 de Efésios é uma oração. Quando ele diz: por esta razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Aí ele abre um parêntese na oração. Porque ele começa orando no versículo 1 do capítulo 3 e continua a oração no versículo 14. Dos versículos 2 ao versículo 13, ele faz alguns esclarecimentos. É como se ele quisesse, na sua oração, abrir um parêntese para explicar algumas coisas que eu quero, com brevidade, falar nesta noite. Neste capítulo, nós temos profundas revelações em relação à chamada, ao propósito e ao destino final da igreja. Embora tenhamos outras revelações aqui. Mas quando olhamos o texto, ou as palavras, por esta causa, no versículo 14, por esta causa, que causa? Remete ao texto anterior, ao parêntese que ele fez do versículo 2 ao versículo 13. Porque
por esta causa, lido isoladamente, fica sem sentido. E poderia se tornar numa mensagem temática, por esta causa isso, por esta causa aquilo. Mas eu quero fazer um sermão expositivo, porque traz mais substância e traz mais consciência a causa pela qual motiva Paulo a dobrar os seus joelhos. Por esta causa, ou por causa de tão alto privilégio e de tão admirável demonstração da graça divina, Paulo se prostra diante de Deus. Por isso o texto diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Quando nós olhamos no segundo versículo, nós vimos aqui: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Ele fala daquilo que foi confiado a ele, Paulo. Paulo está dizendo: se é que tendes ouvido a dispensação da graça divina, da graça de Deus, que para convosco me foi dada, foi confiado a mim esta graça de falar para vocês, povo gentil, povo que não tinha direito, povo que não tinha parte na herança. Nós que estamos aqui não tínhamos parte nesta herança. Nós não somos regidos por causa do nome de hebreu, de judeu, de israelita. Não é mais pela vontade da carne, nem do sangue, mas por Cristo Jesus. A salvação agora é através de Cristo. Não há apadrinhamento no sentido de que é filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, filho de Issacar, de Zebulon, ou descendente de qualquer tribo. Não, isso agora é passado. Ele nos deu uma nova aliança. E Paulo vem agora dizendo, corroborando, afirmando, dizendo: eu fui chamado para ser apóstolo dos gentios. No versículo seguinte, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Aqui ele remete aos capítulos 1 e 2 de Efésios, que não temos como tratar aqui por conta do tempo. Mas Paulo recebeu revelação do Senhor. O terceiro versículo, ou o quarto versículo diz: pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Quando eu olho isso aqui, nós começamos a verificar como Paulo, até Pedro, em determinado momento, tece elogios a Paulo, porque Paulo tinha uma qualidade de argumento, de inspiração divina,
Tanto é que escreveu várias cartas, dizendo ele, falando sobre pontos difíceis de entender. Mas Paulo foi aquele que recebeu esta graça de Deus para fazer conhecido o mistério de Cristo. Versículo 5: o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Quando nós olhamos o versículo 5, Paulo mostra que a chamada dos gentios para aquele corpo sem igual, chamado igreja, chegou o momento de existir agora um corpo diferente. Se existia o povo de Deus no Antigo Testamento, mas agora um mistério é revelado através de Cristo, em relação à formação de um corpo onde não haverá nem judeu, nem gentio. Haverá agora o que? A igreja. Quando aqueles pensavam que somente eles tinham direito, a Bíblia diz que ele nos abriu a porta. Em Isaías diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí Jesus vem agora e diz assim: eu sou a porta. E se encosta na parede da separação, e diz assim: quem entrar por mim, salvar-se-á. E terá liberdade, porque entrará e sairá, e encontrará pastagens. Fala da chamada dos gentios. Uma chamada extraordinária, que aos olhos do povo de Israel era impossível. Mas em na própria genealogia de Jesus, aprove a Deus dar sinais de que aqueles que não eram plenamente israelitas podiam ter acesso. Foi o caso de Raabe. Ainda no Antigo Testamento, onde a misericórdia de Deus a alcançou. Foi o caso daquela mulher cananeia, que não tinha parte. Ele mesmo disse: eu não vim senão para os filhos da casa de Israel. Ele provou aquela mulher. Mas aquela mulher, ao ouvir Jesus retrucar e não dar importância para ela, a ponto de ouvir Jesus dizer: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse: Senhor, eu sei, é verdade. É verdade. Eu poderia ilustrar isso aqui, fazendo ou aumentando um pouco o diálogo a ponto de dizer: é verdade, Senhor, porque na minha casa eu também tenho cachorros. Mas a minha criança, quando nós estávamos todos à mesa e caía um pedaço de pão, o cachorrinho comia do pão.
E eu me coloco agora nesta condição. Aleluia. Aleluia. Jesus se volta para ela e dá vitória àquela mulher. Mostrando que a misericórdia de Deus não estava vindo somente para os judeus, mas estava vindo para a mulher samaritana. Como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Aleluia. Jesus estava dando sinais de ampliação de horizontes. Aqueles que estavam achando que era só para si, ele estava dizendo, não, eu vim para outros também. Aleluia. A Bíblia diz, veio para o que era seu. E o que era dele? Morrer. O que era? Veio para o que era seu, veio para aquilo que era a sua missão. Mas a missão para a qual veio, os seus não o receberam. Mas a todos. E a gente entra aí no todos. Todos quantos o receberam. Todos. Deu-lhes o poder, o direito de serem chamados agora o quê? Filhos de Deus. A missão de Jesus era salvar. Ele veio para isso, ele veio para o que era seu, para o propósito dele. O meu propósito é este. Mas os seus não receberam. Pouco importa. Jesus é especialista entre abrir oportunidades para quem não tem oportunidade. Quando aquele homem se aproximou de Jesus, pedindo pela sua criança, no meio do caminho apareceu uma mulher com fluxo de sangue, e parece que o homem perdeu a oportunidade de Jesus ir na sua casa e operar o milagre. Mas Jesus, quando se demora, não é que ele não está interessado, é que ele quer fazer melhor. É que ele quer se revelar de uma maneira mais extraordinária. Por isso o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui ele rasga o véu. Isso aqui é um escândalo. Particularmente para aquele Paulo, ele mesmo, que mais adiante ele vai dizer que não sabe nem porquê. Ele disse, eu era o menor, o mínimo. Eu não era ninguém, pois que perseguia a igreja do Senhor. Mas eu compreendi o mistério. E quando eu, Paulo, perseguia a igreja, pensando que esse povo não tinha direito, estou eu aqui agora, que recebi a revelação do mistério, para dizer a vocês que vocês, gentios, agora são co-herdeiros, coparticipantes
participantes. E a Bíblia diz assim: se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus. Se nós herdamos com Cristo, nós herdamos todas as promessas de Deus para a nossa vida. Mas diz o versículo seguinte: do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis, insondáveis de Cristo. Paulo praticamente foi o apóstolo responsável por anunciar ao povo gentil a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Foi ele que Deus levantou, e através das suas cartas e revelações, que de ambos os povos agora só existe um povo. Agora não tem nem judeu, nem gentil. Agora existe um só povo. Um povo só. Ele desfez na sua carne a inimizade. Se antes nós éramos contra o outro, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Mulher, eu vim aqui desfazer a inimizade. Eu vim reconciliar todas as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Eu vim dar oportunidade para quem não tinha oportunidade. Eu vim dar o direito para quem não tinha o direito. Aleluia. Aleluia. Paulo estava querendo dizer que a igreja tem uma glória maior do que tinha o povo no Antigo Testamento. Porque a igreja é o ápice da revelação de Deus. Enquanto no Antigo Testamento o homem ia até o sacerdote e levar o animal para sacrificar, a igreja agora não precisa mais de intermediário. Enquanto no Antigo Testamento o homem precisava do tabernáculo, do templo, agora não mais. Porque nós agora é que somos o templo. Nós agora é que somos aquele em que habita o Espírito Santo de Deus. Se antes existia todo um ritual, todo um cerimonial, ele quebrou tudo. Ele desfez o antigo pacto e estabeleceu uma nova aliança. Por isso ele disse: onde é que é para adorar? É no monte, é no templo? Jesus disse: vai chegar o dia em que nem no templo, nem no monte, mas aquele que vai me adorar em espírito e em verdade. Onde estiver, onde se encontrar,
Aqui no templo fazemos isso, mas quando estamos em casa fazemos da mesma forma. Porque nós não estamos mais presos à estrutura física. Nós somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo. Aleluia. De cá, sorrebe a cama, sonemia. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Enquanto os judeus pensavam que era para eles, vem agora Jesus e diz: não, eu abri uma porta e congelou o calendário e abriu o espaço para a igreja ser enxertada na videira. Nós somos agora o ramo que foi enxertado na videira. Quem é de interior sabe o que é enxerto. Às vezes o tronco é de uma planta azeda, é de uma laranja azeda. Mas como aquela laranja azeda é muito resistente, aí pega, faz um enxerto de uma laranja doce no galho. E todas as vezes que vai saindo uma azeda ali embaixo, um ramo, vai podando para dali brotar só a doce. Jesus fez com a gente o contrário. Ele era o tronco doce. E a gente era a parte azeda. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. E ele que é a árvore doce. E a Bíblia diz: pode uma árvore má dar fruto bom? Mas quando nós estamos enxertados em Cristo, os valores dele anulam o nosso azedume. O doce dele passa para nós. A mente dele passa a ser a nossa mente. O olhar dele passa a ser o nosso olhar. Até o cheiro dele passa a ser o nosso cheiro. Porque a Bíblia diz que agora nós temos o bom cheiro de Cristo. Onde você chega, alguém diz assim: chegou a irmã fulana. Por quê? Porque o cheiro dela é diferente. O semblante dela é diferente. Eu conheço essa mulher vive uma prova tão grande, mas ela tem um sorriso nos lábios, contagiante. Porque nós vivemos entre o natural e o sobrenatural. O natural é prova, é angústia, é sofrimento, é dor, é perseguição, é injustiça. Mas o sobrenatural é bondade, é misericórdia, é graça, é perdão, é alegria, é gozo, é paz no Espírito Santo. Aleluia. De cá, sorrebe a cama, sonemia. Aleluia.
Quando o judeu tocava no leproso, o judeu ficava imundo. Mas quando Jesus tocava no leproso, era o leproso que ficava limpo. Essa é a diferença de quem está em Cristo. Porque diz a Bíblia, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu quero apressar. Aleluia. Aleluia. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esse mistério que se chama igreja estava oculto em Deus. Os judeus se gabavam de Abraão. Chegaram para Jesus, zombaram de Jesus, dizendo, és tu maior do que o nosso pai Abraão? Está escrito ou não? Aí Jesus olhou para eles e disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Olha, que privilégio foi dado à igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. A quem? Aos principados e potestades nas regiões celestes. O inimigo da nossa alma olha para a gente e fica rangendo o dente. Mas a multiforme graça de Deus está em nós. E quando o inimigo da nossa alma, ele olha para nós e ele sabe que nós somos humanos, ele sabe que nós somos imperfeitos, muitas vezes somos tentados por ele, em alguns momentos até fraquejamos, mas nos lançamos aos pés do Senhor e pedimos misericórdia e ele restaura-nos outra vez. E quando aparece alguém endemoniado, pode ter 2 metros de altura. E quantas vezes dá trabalho à polícia? Porque está quebrando tudo dentro de casa, endemoniado. Chama a polícia. E vai a guarnição, 3, 4 homens para segurar. Mas a igreja, na condição de ser igreja, tem essa multiforme graça, esse poder que foi dado pelo Senhor. Com todo respeito, eu queria que uma anciã ficasse em pé. Uma anciã ficasse em pé. A senhora, fique em pé. Olha. Ela já fica em pé assim. Eu quero dizer que pode ter ocasião em que 3, 4, 5, 6 homens fortes não segurem endemoniado. Mas aquela mulher ali, cheia do Espírito Santo,
chega para o endemoniado e diz assim: sai dele em nome de Jesus. E todo mundo na casa vai dormir em paz. Pode sentar. Isso é igreja. Diga assim: eu sou a igreja. E esta graça está em mim. Eu estava seguindo aqui, mas já não estou mais nem seguindo ali. Estou só aqui mesmo. Parece que aqui está melhor do que ali. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não somos igreja por acaso. Há um propósito. Você não está aqui por acaso. Você é fruto de um propósito de Deus. Foi Ele que passou no mercado de escravos e saiu dizendo: esse, vem. Aleluia! Aleluia! E a minha conta era tão grande, porque tem gente aqui dentro desta casa hoje que poderia ser até uma pessoa boazinha, mas tem gente dentro dessa casa hoje que não valia nada. Tem gente que está nos assistindo agora que não valia nada. Você sabe o que é nada? Nada. Talvez foi alguém que deu trabalho até às autoridades. Mas um dia, assim como Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e não foi preciso um tiro, um canhão, não. Bastou acender uma luz. A luz acendeu e Paulo caiu. E quando caiu, caiu cego. Para que pudesse ver. Às vezes é preciso ficar cego para ver. E quando cai no chão, diz: quem és, Senhor? Já mudou o discurso, Paulo? Jesus diz: eu sou. Eu sou. Jesus a quem tu persegues. Quem se encontra com Jesus muda. Se uma pessoa ficar ali naquela BR e vier ali uma carreta, um bitrem, com 40 toneladas de peso, e ficar assim na frente da carreta, a carreta vai passar por cima ou não vai? Vai. Jesus é maior, mais poderoso, mais forte do que a carreta. Quem se encontra com Jesus, muda. Se você diz que se encontrou com Jesus e não mudou, você se encontrou com qualquer coisa, menos com o Jesus de Nazaré, o Jesus da Bíblia. Porque todos que se encontraram com Jesus mudaram. O cego passou a ver, o leproso foi curado, o demoniado foi liberto, o morto ressuscitou. Quem estava com fome comeu pão, comeu peixe. Andou por cima das águas, como Pedro andou com Jesus. Quem anda com Jesus
Ou quem se encontra com Jesus, vive uma nova experiência, uma nova realidade, porque agora passou a ser o corpo espiritual de Cristo, chamado igreja. No qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Olha, eu não sei você quando chega em casa, na casa do seu pai, se você chega batendo na porta assim. É assim que você chega lá? É assim? Não. Você é filho. Você já chega botando a mão no trinco. Você já chega botando a mão no ferrolho e entrando. Você já entra, portãozinho, tira o trinco, já entra no jardim, chega na porta, abre a grade, abre a porta, entra na sala, vai para a cozinha. É assim ou não? Abre a geladeira, vai no fogão. Por quê? Porque você é filho. O estranho não pode fazer isso, mas o filho pode. É isso que Paulo diz aqui agora. No qual temos ousadia, direito, acesso em confiança. Meu pai não vai me botar de casa para fora, eu sou filho, eu tenho acesso, eu posso entrar, eu fui autorizado a entrar. Se eu for lá no quartel onde os senhores trabalham, vai estar o guarda na porta, eu não vou poder entrar. Porque eu não tenho acesso. É privado. Mas quando os senhores foram investidos, incorporados, autorizados, receberam acesso. Chega lá e é todo mundo batendo continência. Pode, obedece quem tem juízo. É assim ou não? Assim é o crente. Ele tem acesso. Aleluia. Eu já vou terminar. Eu vou baixar aqui, que aqui não está mais servindo não. Eu já vou terminar. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Paulo, quando escreveu isso aqui, irmão, estava sofrendo. Vocês não fiquem tristes porque eu estou padecendo por causa do evangelho, não. Não. As minhas tribulações são a vossa glória. Naquela época, quando os irmãos se encontravam, eles tinham medalhas, não como essas nossas. Eu vejo aqui os oficiais com medalhas. E eu recebi algumas medalhas da Casa Militar, do bombeiro, recebi medalha. Mas naquela época a medalha era outra. Paulo disse assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as medalhas. Eu trago no meu corpo as medalhas. Uma quarentena de açoite menos um. Os crentes, quando se encontravam naquela época, baixava a camisa assim, assim, cadê? Quantas lapadas tu levasse? Só isso? Vê aqui, lapada é aqui, ó. Vê aí, ó. Eles se alegravam, se gloriavam, se regozijavam em sofrer por amor a Cristo.
Portanto vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Aí chega no versículo 14. Ele volta à oração. Por causa disso que eu falei até agora, por causa de tudo isso que eu falei até agora, eu me coloco de joelhos perante o Pai. Por causa disso. É por causa disso que eu me coloco de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome. Ei, eu não sei o teu nome. Eu não sei o nome que o teu pai te deu, a tua mãe te deu. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser chamados pelo nome do Senhor. E vai chegar o dia, quando nós somos arrebatados, que nós vamos receber um novo nome. Quando na eternidade, Jeová disser assim: fulano, serão milhões, bilhões. Mas na eternidade, quando eu chamar por aquele nome, só vai se levantar um. Presente! Se eu chamar aqui Maria, acho que vai aparecer umas 4 ou 5 pelo menos. Se eu chamar aqui José, vai aparecer uns 6 ou 7 ou 8. Mas na eternidade, quando o Senhor chamar pelo teu nome, você sabe que Ele está falando com você. Porque só você vai ter aquele nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O nosso homem interior, muitas vezes, sofre, porque o nosso homem interior é aquilo que está em guerra, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas seja fortalecido no seu homem interior. Seja forte no seu homem interior. Seja robustecido no seu homem interior. Receba a graça de Deus, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, plantados, raízes profundas, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Eu aqui, dias atrás, falava sobre plenitude de Deus. Todos nós temos a plenitude de Deus em nossa vida. Mas como pode caber em mim a plenitude de Deus? Como pode? Quem pode conter toda a plenitude de Deus? Ninguém pode. E eu fiz a comparação de um copo. Um copo cheio da plenitude de Deus. O vaso é pequeno, mas está cheio.
Mas ele está cheio dentro do mar da plenitude de Deus. E quanto mais você cresce em Cristo, mais se expande o vaso. E mais plenitude entra no vaso, embora ao redor ainda continue tanta plenitude que ninguém pode alcançar. Todos nós temos comunhão com Deus. A diferença é o grau de comunhão que você tem. Uns têm mais, outros têm menos. Uns cochicham com Ele, outros falam com Ele, outros ficam aos pés dEle, outros descansam nele, outros dormem, mesmo acorrentados, como Pedro. Eu vou dormir, porque a vida está nas mãos de Deus. Ora, para aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você às vezes tem coisas que pede a Deus, sim ou não? Tem coisas que você pede, não tem? E tem coisas que você não tem nem coragem de pedir, mas pensa. Pois Ele é poderoso para fazer, além do que você pede. Ele atende até aquilo que você pensa. Diz a Bíblia: a esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Eu me esforcei para terminar, mas isso aqui ia passar um bocado de semana, porque eu juntei num pedacinho só, porque vocês vão embora, e eu tinha que dizer pelo menos o resumo do resumo do resumo. Então, quando você se colocar de joelhos perante o Pai, pense que você está se colocando por causa disso. Por causa da graça, da bondade e da misericórdia de Deus que foi derramada sobre a sua vida. Quando você não tinha direito a nada, a coisa nenhuma, mas Ele abriu a porta. Ele abriu a porta. Tem um hino antigo que dizia, não sei se é da harpa. Ele abriu a porta. É da harpa esse hino? Nós já vamos orar encerrando. Mas eu quero dizer que eu volto para casa hoje mais feliz do que eu cheguei aqui. Porque eu pude sentir a graça de Deus no meu coração. E a palavra de Deus alimentou a minha alma. A gente poderia terminar cantando um hino. Cantando um hino. Hein?
456. Vem cá, Ivan. Ó que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Aleluia. Aleluia. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Uma porta perseguida e cansada eu, mas Jesus jamais rejeita. Em abrigo seu, Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou ferido Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Aleluia. Eu não sei. Eu não saberia ser outra coisa a não ser crente em Jesus. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore
começa de uma simples semente. Uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.